Ok, muito bem, vamos dar início aí a mais uma aula. Seja bem-vindo a este canal. Aqui quem fala é Carlos Augusto, seu professor de inglês. E vamos começar mais uma aula de inglês, completando aí o conteúdo desse bimestre. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir de antemão a vocês aí que peguem caneta, peguem aí o caderno e façam as suas anotações, ok? Quando você estiver fazendo as atividades, você vai precisar aí das suas anotações para lhe auxiliar na resolução das atividades, ok? Então, vamos lá. Eu dividi essa aula em duas etapas. A primeira, vamos interpretar um texto, o texto da página 24, que se encontra no livro de vocês. E em seguida, nós vamos responder aí as questões relacionadas ao texto. E depois vamos falar sobre os pronomes demonstrativos em inglês, ok? Então, depois dos pronomes demonstrativos, nós também teremos aí umas atividades, umas explicações e em seguida a gente encerra a aula por aí, ok? Então, vamos lá. O título do texto se chama At the Zoo. O que quer dizer At the Zoo? Bem, At the Zoo significa no zoológico, ok? Então, já temos a nossa primeira informação aqui. A história vai se passar no zoológico, ok? Então, essa é a primeira informação. Zoológico. Então, vamos para a primeira frase do texto. Ela começa aqui com o narrador. E ele fala aqui duas frases, né? A primeira ele fala aqui dos personagens. Susan and Peter are at the zoo. Ou seja, Susan e Peter, você já tem conhecimento aqui dessa frase, já sabe aqui que at the zoo é o título do texto aqui, ó, no zoológico. Então, está acontecendo a história no zoológico. Continuando na segunda frase que ele fala, and they are talking about animals. And they are talking about animals. Tem algumas palavras aqui parecidas com o português, no caso aqui, animals. Então, você sabe aí que está se referindo a animais. Zoológico já está associado aí a animais, ok? Vamos para a segunda frase. A segunda frase é dita aqui por Susan. Ela começa aqui o diálogo falando aqui duas frases, né? A primeira é Look, Peter. Look, Peter. Ok? A primeira frase. E a segunda é This is a giraffe. Essa aqui é mais uma frase. E ela complementa dizendo It is big. Então, três frases, na verdade, né? Primeiro, Look, Peter. Depois, This is a giraffe. And it is big. Mais uma vez, você tem aqui palavras parecidas com a português. Então, você vai procurar essas palavras aqui, ó. Giraffe parece com português. Se está no zoológico, que está falando de animais, então aqui tem um animal aqui, ó. Giraffe. Ok? Então, aí, segue essas dicasinhas que você vai conseguir interpretar esse texto numa boa. Próxima frase. Essa aqui é a frase do Peter. Ou seja, Susan e Peter estão conversando entre si. E o Peter ele vai acrescentar aqui a frase da Susan. Então, ele fala, oh, yes. Ok, uma frase positiva. Oh, yes. Oh, yes, ele está concordando com alguma coisa que a Susan falou anteriormente. E ele acrescenta, it is tall. It is tall. E em seguida ele fala, look at those tigers. Mais uma vez aqui você tem uma palavra muito parecida aqui com o português, né? Tigers, lembra aqui um outro animal. E ele continua dizendo, they are beautiful. Essa palavra aqui, beautiful, ela é muito conhecida, né? Eu creio que todos vocês aí conhecem, sabem o que quer dizer beautiful, né? Ele está dando um adjetivo, está qualificando aqui alguma coisa ou alguém com essa palavra beautiful, ok? Então, vamos para a próxima frase. Na próxima frase, você tem aí mais uma frase de Susan. O que é que Susan fala? Susan complementa o que o Peter falou aqui anteriormente, né? Those targets, they are beautiful. E ela complementa and dangerous, ok? Então, ela fala aqui de outro adjetivo que qualifica aqui o animal que está em vermelho, ok?
E ela agora acrescenta, termina a fala dela com uma pergunta. Então, what is that lion doing? Eu também acredito que esta palavra lion é conhecida aí no repertório, no vocabulário de vocês. Também é outro animal. Então ela faz uma pergunta. Ela complementa a fala do Peter e termina a fala dela com uma pergunta. Então, se tem uma pergunta, vai ter também a resposta. Então, o Peter, na próxima linha, na última linha aqui do texto, ele vai responder a pergunta feita por Susan. Que pergunta é essa? Aí ele responde da seguinte forma: It is sleeping. Então, essa é a resposta. E depois ele vai acrescentar aqui duas frases aí para terminar o texto. Primeiro ele fala: Look at those monkeys. Monkeys, aqui mais uma palavra que lembra aí que está relacionada ao zoológico, né? E depois ele fala: They are smart. A palavra smart também é bastante conhecida aí por muitas pessoas conhecem essa palavra e sabem o que ela significa. Então ele está dizendo aqui que alguma coisa, no caso, algum animal, alguma coisa que é smart, ok? Então essa aqui é a visão geral. Agora vamos para entrelinhas, vamos agora entender com a tradução, ok? Então, ó, Peter e Susan estão no zoológico e eles estão falando sobre animais. Muito bem. Susan fala: Look, Peter, this is a giraffe. It is big. Ou seja, veja, Peter, look, veja, Peter, esta é uma girafa. Ela é grande. Você viu aqui que eu coloquei girafa de vermelho e coloquei o pronome ela, no caso aqui, também de vermelho não, de verde, né? E coloquei aqui também ela de verde, destacando aqui, porque girafa e it é a mesma coisa aqui. O it está referindo a girafa. Então, ela quem? A girafa é grande, ok? Então, aqui é um pronome. Substitui aqui o nome girafa. Na linha de Peter, você tem, ó, yes, it is tall. O que quer dizer isso? Ele confirma, né, que a girafa é grande. Yes. E ele afirma também aqui que ela é alta. Ela quem? O verdinho aqui da girafa, ok? Então, alta girafa. E it, ela. Ela quem? A girafa. E ele continua. Look at those tigers. Look at these tigers. Olhe para esses tigres, que é uma palavra que parece com português, né? Tigres. Look at those tigers. Eles são lindos, né? Eles são bonitos. Eles quem? They, os tigres. São o quê? Bonitos, beautiful. Ok? Então ele fala, sim, ela é alta. Veja estes tigres. Eles são lindos. E a Susan, como a gente viu aqui, ela vai complementar, né? Ela vai acrescentar a informação aqui de Peter. Ele falou o quê? Que eles são bonitos. E ela acrescenta e perigosos. Eles são bonitos e perigosos. Dangerous, né? And dangerous. E perigosos. E agora ela acrescenta aí a pergunta. Ela faz uma pergunta finalizando a fala dela. E qual era a pergunta? Ela fala: What is that lion doing? O que aquele leão está fazendo? Lion, lembra também aí leão. Creio que o nome dos animais aí seja um vocabulário já de conhecimento nosso aqui do 6º ano. E ele responde a pergunta, lion, ele responde aqui, ó, it is sleeping. Now, it is sleeping. O it, que está aqui em destaque, está em azul, relaciona-se ao lion, que está se referindo ao leão. Ele quem? O leão está dormindo. E depois ele finaliza também com duas falas. A primeira ele fala, look at those monkeys. Você viu novamente que a palavra look tem aqui, né? Ela se repete, olhe. Ela também tem aqui, olhe. E ela tem aqui também, veja, né? Eu coloquei um sinônimo aqui, olhe, veja, tanto faz. Tanto faz aí a tradução. E ele termina com
ele fala aqui, né? Olhe aqueles macacos. E ele termina aqui com they are smart. Eles quem? Os macacos, né? Tá em laranja, refere-se aqui à cor laranja. Smart. Smart é esperto. Então aí você tem todo o texto interpretado, falando aí desses dois amigos. O texto fala que eles estão no zoológico, eles estão falando sobre os animais, ele fala aí da girafa, do tigre, do leão e dos macacos que são aí espertos, ok? Agora nós vamos para a interpretação textual, respondendo aí, ainda continuando na interpretação textual, respondendo as perguntas com relação ao texto. Vamos lá. Então, primeira pergunta: Where are Susan and Peter? Aonde estão Susan and Peter? Eles estão aqui, ó. A resposta: at the zoo. Então, they are at the zoo. Eles estão no zoológico. Pergunta 2. What they are talking about? Do que eles estão falando? Eles estão falando sobre o quê? O próprio texto respondeu lá que eles estão falando sobre animais. Então, a resposta fica: They are talking about animals. Ok? They are talking about animals. Número 3. Na número 3, a pergunta é a seguinte: What is the lion doing? Quem fez essa pergunta aqui foi a Susan. Ela perguntou ao Peter sobre o leão. Então, o que o leão está fazendo? Aí a resposta, o Peter disse: It is sleeping. Ele está dormindo. Quarta pergunta. What did Peter think about the tigers? O que o Peter achou dos tigres? O que ele achou a respeito dos tigres? Aí a resposta, lembra que ele falou dos tigres que eram bonitos? Então ele achou os tigres bonitos. He thought they were beautiful. Ele achou que eles eram bonitos. E a quinta pergunta: How did the monkeys look like? Como eram os macacos, né? Segundo o Peter, o que o Peter achou lá dos macacos? O que ele falou? Quais foram as informações que ele disse sobre os macacos? Ele falou que eles eram smart, né? Eles eram smart. They were smart. Ou seja, eles eram inteligentes, espertos, né? Esse smart quer dizer ou inteligente, ou esperto, enfim. Então, aí você tem as respostas sobre a interpretação textual, ok? Se ficou alguma dúvida, você pergunta aí, mas depois deixa aí os seus comentários. E vamos agora para a segunda parte da aula de hoje. Vamos lá. A segunda parte, nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Em inglês, demonstrative pronouns, ok? Os pronomes demonstrativos, o livro é na página 25 do livro de vocês, ele vai dar aí a interpretação, a informação, ou melhor, a definição do que é pronomes demonstrativos. Vamos à leitura aqui, ó. Os demonstrative pronouns, ou então os pronomes demonstrativos, são usados para chamarmos a atenção para algo ou alguém, isso no singular ou no plural, que está próximo ou distante de quem está falando. Então, nós usamos os pronomes demonstrativos para nos referirmos a alguém ou algo que está perto de nós, que falamos, ou longe de nós, o qual a gente fala, ok? Então, quais são os pronomes demonstrativos? Aí você tem aqui o singular. Primeiramente, desse lado aqui, desse lado esquerdo, você vai ter os pronomes usados para o que está perto do falante, né? Eu estou falando e o objeto está perto de mim, ou a pessoa está perto de mim, então eu uso esse pronome aqui no singular, que é this, ok? This é usado para perto, singular. E já o uso de that vai servir para longe, né? Por exemplo, eu estou aqui e eu vejo um objeto longe de mim,
então eu quero falar, eu uso that, ok? O que quer dizer this? Qual é a tradução de this? This tem no livro de vocês na página 25 e lá tem dizendo que é este, isto, ok? Istos, isso é a tradução de this. E that quer dizer, o that é dizer aquele, aquilo, aquela, enfim, são usados para quando o objeto está longe do falante. Agora vamos para a parte plural. Aqui embaixo, ó, plural. O plural de this é this, ok? Ó, this, este, e this, estes, ok? Plural e singular. E o plural de that é those, ou seja, aqueles, aquelas, ok? Então, tem aí os pronomes diferenciados. Espero que você tenha entendido isso aí. E agora nós vamos para a atividade. Se você não entendeu, volta o vídeo aí e tenta aí entender novamente. Caso aí não conseguir entender, faça comentários, pergunte, né? Vá aí às redes sociais e pergunte, façam perguntas sobre o conteúdo. Vamos agora a alguns exemplos. Vamos aqui a alguns exemplos das frases usando os pronomes demonstrativos. O primeiro deles é this camera is red. Ou seja, eu usei o this porque a câmera aqui, essa câmera está perto de mim. Eu que estou falando agora, né? This camera is red. Próxima frase. Quantas bolsas tem aqui? 1, 2, 3. 3 bags. Bags, bolsa. A frase vai ficar dessa forma. These bags are yellow. Ok? Ó, bag, bolsas. Ela está no plural, 3 bolsas, então acrescentei o S. Você viu aqui que o pronome já mudou, não é mais o this. Por que que não é o this? Porque não é uma bolsa, são 3 bolsas. Então eu uso o pronome this, que significa estas. Então, estas bolsas são amarelas, ok? O are também muda, ele na frase anterior você viu aí que era is e agora trocou para are. Are também é marca de plural, ok? Continuando. Agora o personagem aqui está apontando para o relógio, né? Ele está dizendo aí que o relógio é cinza. Então, ó, that watch is gray. Ou seja, ele usou that porque ele está longe do relógio. Então, traduzindo aqui fica aquele relógio é cinza, ok? Aquele relógio é cinza. Ele está longe do relógio e ele está apontando para ele, né? Usando aqui o pronome that. That watch is gray. Muito bem. Continuando. Quantos laptops tem aqui? 1, 2, 3. 3 laptop, 3 purple laptop, né? 3 laptop roxo. E ela está longe dos laptops, né? Ela está apontando para eles. Então, qual o pronome que ela vai usar? Lógico que ela vai usar o those. Ela não vai usar o that, porque são mais de um, né? Se fosse apenas um laptop, ela usaria aqui o that. Como são 3, ela usa o those, que quer dizer aqueles laptops são roxo. Those laptops are purple. Entendido? Deu a entendida aí? Vamos agora a mais um exemplo. Esse exemplo aqui é do diário. Ó. Olha só. This diary is orange. Você tem aqui o diário e ele está dizendo aqui que este diário é laranja. Agora observe aqui a palavra diário. Diary, ok? Termina aqui em Y e depois do Y vem um R. Você foca aí nessa informação. Por quê? Porque quando eu for colocar para o plural, eu não vou apenas acrescentar o S. Se eu acrescentar o S depois do Y, a frase fica no plural, mas fica de forma errada. E como é que eu faço aqui para acrescentar, para colocar no plural de uma maneira correta? Bem, muito simples. Você vai pegar aí o Y, que está aqui, você vai
tirar, eliminar daqui e acrescentar IES, como está acontecendo aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Diaries. Tirou o Y, acrescentou IES. Aí você tem aqui a palavra diários, ok? Essa é a forma plural quando a palavra termina em Y e vem antes do Y uma consoante, ok? Então você tira aí o Y e acrescenta IES. Este assunto aqui é um dos assuntos que nós iremos estudar futuramente. Mas eu já estou mostrando aqui uma ideia de como colocar o plural dos substantivos terminados em Y. Ok? Vamos dar uma revisada aqui. Aqui é como se fala a frase, se coloca a frase toda no plural, né? Aqui é apenas diários, mas agora a frase toda no plural fica dessa forma. These diaries are orange. Ou seja, estes diários são laranjas. Ok? Ele tirou aqui o this, porque não é mais um, agora são... Quantos são mais, né? Mais de um. 1, 2, 3. São 5 diários. Então, ele usou aqui o this, terminado em SE, para dizer que são estes. Colocou o diário no plural, acrescentou aqui o are, ou seja, o que tinha aqui antes era o is, agora é are, que foi para a forma plural. E o orange continua no singular, porque orange é adjetivo, e em inglês os adjetivos não vão para o plural. Muito bem? Agora sim, vamos responder aí esta questão aqui. Muito simples, olha só. Você tem aqui dois personagens, dois amigos. O nome deste aqui é o Sam, este que está perto da moto, e este outro aqui é o Tom. Então, vamos para o anunciado. Sam wants to buy a motorbike. Sam quer comprar uma motocicleta. E ele está com seu amigo Tom. He is with his friend Tom. Ok? Então, olha só. O Tom vai falar: I like this Honda. Eu gosto desta Honda. Por que ele falou? Por que ele usou this? Porque ele está perto da moto. Então, ele usa o this. Não usa o outro pronome. Se aqui tivesse duas motos, então ele não usaria o this. Ele usaria o this com o E, com dois E, né? E-T-H-E-S-E. Mas ele usou aqui o this porque ele está perto da moto, ok? E o Tom, ele fala: I prefer that Suzuki. Eu prefiro aquela Suzuki. Por que ele usou o that? Porque o that está longe, né? Porque o Tom está longe da moto. Então ele usou aí o that para se referir a uma moto, né? Se fosse plural, ele teria que usar o those, mas é singular, só tem uma moto, então ele usa o that. Está longe, that. Está perto, this. Isso na forma singular. Agora vamos responder essas três perguntinhas. Is Sam talking about one motorbike ou two motorbike? O Sam está se referindo a uma moto ou duas motos? Se ele estiver se referindo a uma moto, você marca aqui com a letra A. Se ele estiver referindo a duas motos, você marca aqui com a letra B. O que vocês acham? Quando ele fala I like this Honda, ele está se referindo a moto que está perto dele, ou seja, uma moto. Logo aqui vai ser a letra A. Muito bem. Segunda questão, segunda pergunta. Is the Honda near him? A Honda está perto do Tom? Se sim, letra A para sim e letra B para não. Então, a moto está perto dele? Está. Então, vai ser letra A. Muito bem. 3. Is the Suzuki farther away? A moto Suzuki está distante do Tom? Essa aqui é a moto Suzuki. Ela está longe do Tom? Com certeza. Então, vai ser a letra A também, ok? Muito bem, espero que você tenha entendido essa também.
Essa aí ficou mais esclarecedora? Na dúvida, comenta aí. Próxima atividade, próxima imagem. Você tem novamente, agora mudou, né? São duas motos. Olha só, duas motos, né? Se na primeira ele falou I don't like, no caso ele falou na primeira I like this, né? Ele falou I like this, agora ele fala I don't like those, these Ducats, ou seja, eu não gosto destas Ducats, né? Ducats é a marca desta moto aqui, eu não gosto destas. Por que ele usou o des com THSE? Porque ele está perto, mas não tem apenas uma moto, agora tem duas motos. Então ele usa o perto, só que do modo plural. E agora o Tom olha para as outras motos aqui, ó, que está longe dele e fala: No, but I like those Kawasaki's. I like those Kawasaki over there. And I like those girls too. Então ele fala aqui, ó, não, mas eu gosto daquelas Kawasaki's, né, que está longe deles, aqui, ó, plural, longe, daquelas Kawasaki's over there. E eu gosto daquelas garotas também. Então ele está se referindo aqui a duas pessoas, plural, ele usa aqui o those. Se tivesse apenas uma, como foi na atividade passada, teria aqui a palavra that, ok? Entendeu aí? Deu para entender? Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta: Is Sam talking about one or two Ducats? O Sam está falando de uma ou de duas Ducats, duas motos? Ele está falando de duas, então é A para um e B para duas. Então ele está se referindo a duas, letra B. Segunda questão, segunda pergunta. Are the Ducats near the boys? As motos Ducats, elas estão perto, próximo aqui aos garotos? Caso sim, é A. Caso não, é B. Então a resposta seria letra A, né? Elas estão próximas de quem está falando. 3. A pergunta 3 é a seguinte: Are the Kawasaki also near them? As motos Kawasaki está próxima deles? Não, né? Ela está distante, está longe deles. Então a resposta é a letra B de não, ok? B para não. E a última questão, ela está pedindo aqui, dizendo, né? Ó, nós usamos this, that, this, those somente com coisas? Sim ou não? Não, né? Nós usamos também para se referir a pessoas, não somente a motos, a objetos. Então a resposta aqui é a letra B para não. Muito bem. Espero que você tenha entendido essa aí. E agora vamos finalizar com o nosso resumo aqui, o resumo das regras, ok? Está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês e nós vamos colocar aqui os pronomes de acordo com as suas regras. Regra número 1 diz assim: nós usamos um substantivo no modo singular para coisas próximas a nós. Então, quem é que nós usamos quando o substantivo o objeto está perto de nós e é apenas um? Nós usamos o this, ok? This, que quer dizer este. Nós usamos o this para objetos que está perto de nós e que seja apenas um, de forma singular. O outro se refere aqui à forma singular, porém longe do falante. Então, se o objeto está longe, nós utilizamos o that, ok? This para perto e that para longe. Ambos são singular. Agora a forma plural. O plural dos objetos que está perto, aqui é this. O plural de objetos que está perto vai ser this, ok? Então, nós usamos este aqui, este com i para perto e este com e para perto, porém no plural, ok? Singular this, plural this. E agora nós usamos o those, que é aqueles, para objetos que está longe do falante, ok?
O that nós usamos para o que está longe, mais singular. E o those nós usamos para objetos que está longe, porém no plural. Ok? Quinta pergunta. Na verdade, uma afirmação. Nós usamos this, that, these e those com pessoas e objetos ou coisas, ok? Então, aqui tem a palavra things, quer dizer coisas, mas também utilizamos para objetos e coisas, tanto faz, né? 6. Na 6, nós podemos usar this, that, these e those com ou sem um substantivo, ou seja, nós podemos usar os pronomes demonstrativos com objeto ou sem objeto, ok? Então aí foi o resumo de hoje. Agora nós vamos para nossas agendas. Você vai fazer agora em casa as páginas 24 a 28 aí do seu livro didático, ok? E em seguida, nas próximas aulas, nós iremos corrigir, fazer uma aula aí corrigindo estas páginas, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, bons estudos para vocês e tchau, tchau!